Nós começamos com a exposição do Salmo 1 e hoje, Salmo de número 2. A ideia é expormos todo o livro 1 dos Salmos, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Provavelmente nós vamos até o final do ano nessa série. Salmo de número 2. O livro dos Salmos, um livro muito querido, muito amado pelo povo de Deus. Neste livro nós temos orações, clamores, adoração, orações de pedindo por livramento, orações de louvor, de adoração, de confissão. Nós temos a alma do ser humano sendo exposta diante do Senhor, mas acima de tudo, nós temos o Senhor falando através dos salmistas. Salmo de número 2, preste atenção na leitura da palavra do Senhor, com atenção, com interesse, porque é o alimento espiritual do Senhor para a nossa vida espiritual. Nos diz assim o salmista: por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor, e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos repetir esse final do verso 12? Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, como teu servo orou há pouco, que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra que acaba de ser lida. Que ela possa ser, ó Deus, exposta de forma clara, fiel, e que o Senhor, através do teu Santo Espírito, ilumine as nossas mentes, o nosso coração, para que possamos recebê-lo, ó Pai, como bom solo, que possamos compreender os teus santos ensinamentos, e que possamos, ó Deus, com isso ser conformados à imagem do teu Filho Jesus. Pedimos estas bênçãos gratos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, um poeta chamado Robert Browning escreveu o seguinte: Deus está no céu, tudo bem com o mundo. Deus está no céu, tudo bem com o mundo. Alguém disse: em que parte do mundo será que esse poeta estava para escrever uma coisa dessa? Deus está no céu, tudo bem com o mundo. Será que está tudo bem com o mundo mesmo? Será que esse poeta vivia dentro de a sua casa sem sair de casa, sem olhar para a realidade? Será que esse poeta não assistia aos noticiários? Como dizer que está tudo bem com o mundo? Irmãos, se nós formos sinceros, nós não vamos dizer que está tudo bem com o mundo. Não está tudo bem com o mundo. Nós nem precisamos olhar muito longe, nós nem precisamos investigar muito para ver que não está tudo bem com o mundo. Basta, meus irmãos, olharmos por vezes na nossa própria casa, porque no nosso lar não é perfeito. Os casamentos dentro do povo de Deus não são perfeitos. Os nossos filhos não são perfeitos. Nós não somos perfeitos. Por isso não vai tudo bem com a nossa casa. Em geral as pessoas perguntam tudo bem, e a gente responde tudo bem, e por convenção, por educação, tudo bem. Mas por vezes não está tudo bem. Não precisamos olhar muito longe, basta olhar na igreja, nós vemos que não está tudo bem com a igreja. Problemas acontecem, pessoas sofrendo por doenças, pessoas sofrendo por consequências de pecado.
E quando olhamos então de uma forma geral, basta você sintonizar qualquer canal de notícias, você vê que não está tudo bem. Nosso país vive dias tão estranhos, não é verdade? Prisões e revoltas e tantas coisas. Então, o poeta dizer Deus está no trono, tudo bem com o mundo? Não, parece que não está tudo bem com o mundo. E não está tudo bem. E, irmãos, há muito não está tudo bem com o mundo. Eu ouso dizer que desde Gênesis 3, com a queda do homem, com o pecado do nosso representante Adão, as coisas não têm estado tudo bem com o mundo. E para não voltar em Gênesis 3, basta olharmos para a história, basta olharmos para o século passado, o século 20, 2 grandes guerras, cerca de 20 milhões de pessoas só na primeira guerra foram mortas. Irmãos, quantas coisas terríveis têm acontecido. E guerras, e as guerras continuam. Então dizer que está tudo bem com o mundo, não é verdade. Mas alguns têm questionado a primeira parte da frase do poeta. Deus está no trono. Se questionar que está tudo bem com o mundo faz sentido, mas se Deus está no trono? E alguns têm dito, olha, faz sentido, porque parece que o mundo está desgovernado. Já que não está tudo bem com o mundo, então parece que o mundo está desgovernado. E se o mundo está desgovernado, como dizer que Deus está no trono? Bem, meus irmãos, conquanto não esteja tudo bem com o mundo, nós podemos concordar com Robert Browning dizendo que de fato Deus está no trono. Irmãos, uma esposa disse ao marido, devemos assistir ao noticiário das 18 horas e sofrermos indigestão? Ou devemos assistir o jornal das 23 horas e sofrermos insônia? De fato, meus irmãos, quando nós olhamos as circunstâncias, elas nos trazem muita preocupação. Agora, devemos então nos afundar na depressão e no desespero? Ou devemos ignorar simplesmente o que acontece ao nosso redor? Dizer simplesmente eu não vou assistir aos noticiários, eu não quero saber do que está acontecendo. Não, meus irmãos, nem uma coisa nem outra. Nós não precisamos negar a realidade. Nós não precisamos tentar negar que não está tudo bem com o mundo. A resposta está aqui no Salmo de número 2 que ele nos dá. Nela, o salmista, ele vê a rebelião das nações contra Deus. Ele olha para o fato de que não está tudo bem com o mundo, de que existe uma revolta contra o próprio Deus. Mas, meus irmãos, ele descreve que Deus continua reinando soberanamente no seu trono. Esse salmo, queridos, fala de domínio poderoso e de rebeldes, mas fala do domínio do Senhor, do Cordeiro de Deus que é eterno e bom, e que essa rebelião que existe será esmagada. Por isso, a melhor coisa é se refugiar no Senhor. Irmãos queridos, embora o cenário mundial pareça que Deus tirou umas férias prolongadas e está distante da realidade, o salmista nos mostra que os planos de Deus não falharam e não falharão. Tudo está sob o controle soberano do Senhor, o Rei dos Reis. O resumo da mensagem desta manhã, queridos, é que, embora as pessoas, as nações e os reis tenham se rebelado contra Deus, Deus é soberano. Ele continua reinando soberanamente. Assim, devemos nos submeter a Ele enquanto é tempo. Esse é o resumo da mensagem desta manhã. Embora as pessoas, os reis, as nações se rebelem contra o Senhor, Ele continua reinando soberanamente e vai continuar. E a melhor coisa que devemos fazer enquanto é tempo é nos submeter a Ele, é nos submeter à autoridade dEle, é nos refugiar nele. E nós aprenderemos isso em 3 partes. A primeira parte é que os povos, os reis dessa terra, os povos, as nações, se rebelam, se revoltaram contra o Senhor. Olhe novamente comigo o versículo 1. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Irmãos queridos, nós começamos então na semana passada a olhar para o livro dos Salmos e vimos o Salmo de número 1. E aqui no Salmo de número 2, alguns dizem que estes salmos eles estão unidos e que de fato o povo de Deus antigamente lia sempre os 2 salmos juntos porque estes salmos são a porta de entrada do livro dos Salmos.
Alguns têm chamado de o sumário do livro dos Salmos, o Salmo 1 e o Salmo de número 2. Assim como no Salmo 1, nós não temos aqui no texto quem foi o autor do Salmo, mas quando nós olhamos em Atos dos Apóstolos, e nós veremos isso nos cultos da noite, porque nós começamos domingo passado a expor o livro de Atos, nós veremos que os próprios apóstolos consideravam Davi o autor desse salmo. Esse salmo, como diz Paulo, chamando de Salmo 2, ele fala que foi Davi quem escreveu esse salmo. E então, queridos, nós podemos ver que nesse salmo, esse salmo começa falando sobre uma rebelião. É curioso isso. O texto diz: por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Por que é que essas pessoas começam com um questionamento? Por que isso acontece? E de fato é um questionamento justo, porque é estranho, meus irmãos, uma rebelião contra um bom governo. Uma rebelião contra um mau governo é até compreensível. Pessoas que se revoltam contra um governo tirano, pessoas que se revoltam contra um governo injusto, pessoas que se revoltam contra um governo ilegítimo, é até compreensível. Mas imaginem uma revolta contra um governo bom, contra um governo justo, contra um governo de paz, contra um governo de salvação, contra um governo de bênção, contra um governo santo. Bem, é isso que acontece. Pessoas se revoltando, se rebelando contra o governo de Deus, que é um governo bom, santo, justo, bondoso, misericordioso. Essa rebelião, meus irmãos, nós vemos que ela não começou agora. É uma rebelião antiga. Meus irmãos, é uma rebelião muito antiga. Lá em Isaías 14, versos 12 a 14, nós temos a descrição da rebelião de Satanás no céu contra Deus. E quando Satanás caiu e foi expulso e levou uma porção dos anjos com ele. Então Satanás se rebelou contra Deus e tem se rebelado contra Deus há muitos e muitos anos. Mas tristemente, meus irmãos, não foram apenas hostes celestiais que se rebelaram contra o Rei santo, bondoso, amoroso, perfeito e justo. Os seres humanos também. Vocês se lembram de Gênesis 3, quando a serpente, Satanás, através de uma serpente, se fazendo com uma serpente, conversa com a mulher e leva a mulher a se rebelar contra Deus também, dizendo: olha, o que Deus disse para vocês não é bem assim. Vocês não vão morrer coisa nenhuma, vocês serão iguais a Deus. Levando a mulher, tentando os seres humanos, o primeiro casal, a se rebelarem contra Deus. E foi isso que aconteceu. Porque diz o texto que, vendo a mulher que a árvore era boa, um fruto desejável para se comer, ela comeu do fruto e deu ao seu marido, que também comeu. Homem e mulher se rebelando contra Deus. E o que nós temos visto desde Gênesis 3 na história, são seres humanos se rebelando contra o Deus justo, contra um Deus bom, contra um governo justo, bom e perfeito, que é o governo do Senhor. Então, queridos, esta rebelião continua até hoje. O texto fala de reis e povos se rebelando contra o ungido do Senhor. Bem, quem é esse ungido do Senhor? Aqui, como em outros textos das Escrituras, nós temos uma profecia, parte que se cumpriu ali e parte que ainda se cumprirá. Nós temos aqui, meus irmãos, um texto que fala assim sobre Davi, o ungido do Senhor. Alguns creem que esse salmo foi escrito justamente quando Davi é proclamado rei sobre todo Israel. E as pessoas, muitos se levantaram contra ele. Nós temos nos livros de Samuel essa história, pessoas se revoltando, se rebelando contra aquele que Deus havia ungido. Você se lembra quando o profeta vai até a casa de Jessé para ungir Davi como o futuro rei de Israel? Então, de fato, meus irmãos, este salmo é em grande parte sobre Davi. Povos e reis que se levantaram contra Davi, contra o seu reino. Mas sempre foram derrotados por Davi. Quando nós olhamos nos livros históricos da Bíblia, o livro dos reis, livro das crônicas, livro de Samuel, nós vemos sobre como Davi sempre obteve vitória. Davi que obteve vitória sobre o gigante filisteu Golias, Davi que obteve vitória contra Saul, Davi que obteve vitória contra
tantos outros em sua época, contra os filisteus, contra tantos outros povos. Por quê, meus irmãos? Porque ele era ungido do Senhor. Na verdade, não era que Davi era muito poderoso, muito forte, muito capaz, não. Mas ele era ungido do Senhor, que é forte, que é poderoso, que é capaz. E Deus havia dado Deus foi quem deu tantas vitórias a Davi. No entanto, meus irmãos queridos, este salmo não é exclusivamente ou sobretudo acerca de Davi. Este é um salmo, como tantos outros salmos e tantos outros textos das Escrituras, que nós podemos chamar de messiânico. O que significa isso? Que é um salmo que faz referência ao Messias, ao ungido de Deus, o Cristo, Jesus Cristo. E este é o salmo mais citado no Novo Testamento. Pelo menos 18 vezes esse salmo é citado no Novo Testamento. Queridos, este é um salmo, então, messiânico. E nesse salmo nós lemos a respeito do ungido do Senhor. E a primeira coisa que nós podemos então destacar é que de fato existe uma rebelião contra Deus e contra o seu ungido. Existe uma rebelião, só que nós não podemos ignorar que nós, por vezes, temos feito parte também desta rebelião. Você vai dizer, mas como assim? Nós temos feito parte desta rebelião? Nós, meus irmãos, por vezes fazemos parte dessa rebelião quando nós pecamos contra o Senhor. Cada pecado que cometemos é um ato de rebeldia contra o Deus bom, contra o Deus santo, contra um Deus justo. Às vezes nós olhamos ao redor e dizemos, que terrível, pessoas se rebelando contra Deus, na defesa e na prática de coisas antibíblicas. Que terrível esse mundo que se levanta contra Deus na defesa e da prática do aborto, do homossexualismo, na defesa e na prática de coisas que aborrecem a Deus, que a Bíblia condena, mas nos esquecemos, meus irmãos, que cada vez que nós pecamos contra o nosso Deus, que é santo, que é bom, que é justo, nós estamos nos rebelando contra o seu governo, que é bom, que é santo, que é justo. Toda rebeldia e todo pecado é, em última instância, contra Deus e contra o seu reino. E, queridos, nós precisamos levar isso em consideração. Esse salmo, ainda que em parte seja sobre Davi, ele é muito mais sobre Cristo. Como eu disse, existem essas profecias e nós, quando nos rebelamos contra Deus, nós estamos nos rebelando contra o ungido do Senhor, que é o próprio Cristo, a quem nós devemos servir e adorar continuamente e eternamente. Esse salmo, meus irmãos, ele mostra que os reis da terra e os povos desse mundo buscam fazer o seu próprio caminho. O que é isso? Vejam novamente, por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Essa ideia de conspirar não é apenas a ideia de se levantar contra, é a ideia de fazer os seus próprios planos. É a ideia de dizer assim, eu não vou seguir a autoridade deste governante, eu vou seguir as minhas próprias leis. Em outras palavras, é o ser humano dizendo assim, eu vou viver do meu jeito. Não é comum isso nos nossos dias? Como eu disse, isso vem desde Gênesis 3, quando a mulher quis ter autonomia. Quando Satanás diz, não, vocês não vão morrer, não, vocês serão iguais a Deus. A ideia de ser igual a Deus significa, não tenho que me submeter às autoridades deste governante, deste rei, deste Deus. Eu quero viver conforme a minha vontade. Eu me lembro de ter escrito um artigo, por ocasião do feriado da Independência, e o título do meu artigo é Independência é Morte. Diferente da frase célebre, independência ou morte, o título do meu artigo é Independência é Morte, porque buscarmos independência do rei, cujo reino é santo, bom, é buscar a morte. E foi o que Adão e Eva fizeram. Eles buscaram independência de Deus, eles quiseram seguir as suas próprias leis, e com isso eles tiveram a morte. E é isso, meus irmãos, que o ser humano tem buscado. O ser humano não quer se colocar debaixo do senhorio de Cristo. Os seres humanos não querem se colocar debaixo do senhorio de Deus, seguindo as leis do Senhor que estão aqui neste livro. Eles dizem assim, não, esse é um livro ultrapassado. Esse é um livro, eu tenho as minhas próprias leis.
A frase meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras. O ser humano, meus irmãos, tem buscado autonomia. Autonomia, a palavra autonomia vem de dois termos do grego, né, de auto e de nomos, leis. É você ter as suas próprias leis. Autonomia significa ter as suas próprias regras, as suas próprias leis, é fazer o que você quer. Domingo passado, ao olhar para o Salmo 1, nós vimos que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. É aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. As pessoas têm buscado, meus irmãos, viver em piedade. As pessoas têm buscado, têm vivido na prática constante do pecado e muitos ainda zombam de Deus. Elas não se sujeitam à autoridade do Senhor. Mas bem-aventurado, e como começa o Salmo 1 e termina o Salmo 2, bem-aventurado, feliz, é aquele que não vive assim. Feliz é aquele que não segue as suas próprias regras. Felizes são aqueles que se submetem à autoridade daquele que reina, cujo reino é bom, é perfeito, é justo e é de paz. Mas o ser humano tem buscado a sua autonomia, tem buscado viver conforme ele mesmo quer, viver na prática deliberada do pecado. Nós, por vezes, também temos nos rebelado contra Deus quando pecamos contra Ele. Isso, meus irmãos, é rebelião. Toda vez que pecamos, mais uma vez eu quero dizer isso, nós estamos nos rebelando contra Deus e contra o seu reino, que é bom, que é perfeito, que é de paz, que é de amor. Toda vez que agimos como se Deus não existisse, estamos em rebelião contra Deus. Nós vimos, olhando domingo passado também para o Salmo 1, que bem-aventurado é aquele que leva Deus a sério, que ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Bem-aventurado é aquele que não vive como os ímpios, como se Deus não existisse. O ímpio, que é comparado no Salmo 1 como uma palha seca que o vento leva, ele vive como se Deus não existisse. Mas eu quero reiterar, se você viver como se Deus não existisse, você está se rebelando contra o Senhor que reina, porque Ele existe. E diferente do que muitos pensam, Ele reina soberanamente. E ainda, meus irmãos, que não esteja tudo bem nesse mundo, ainda assim, Deus reina soberanamente. Os reis e os povos se rebelaram contra o Senhor e contra o seu ungido. E essa não é uma rebelião justa, porque não é uma rebelião contra um reino mau, injusto, opressor, mas uma rebelião contra um reino amoroso do Senhor, o Criador justo, santo e bom. Então, meus irmãos, e o Senhor, interessantemente, e aí vem a nossa segunda parte, nossa segunda lição aqui do Salmo, o Senhor ele não fica com medo desta rebelião. O Senhor não fica atemorizado com essa rebelião. O Senhor, meus irmãos, Ele que reina soberanamente, Ele reage de uma forma bastante interessante. A segunda lição que nós aprendemos, meus irmãos, é que o Senhor reina soberanamente, Deus é mais poderoso que a rebelião. O Senhor reina soberanamente e é mais poderoso que a rebelião. Olha a atitude de Deus diante da rebelião, verso 4 em diante. Ele diz, aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Irmãos queridos, se um grupo se ajuntasse contra nós, um grupo se insurgisse contra nós, e dizendo, como nós lemos aqui, vamos romper com seus laços, sacudir de nós as suas algemas, o que era um equívoco, porque o reino de Deus não é um reino opressor, mas sim libertador, nós ficaríamos certamente preocupados. Diante dessa rebelião dos seres humanos e também dos anjos caídos contra Deus, Deus, meus irmãos, não começa a roer as unhas desesperado, Deus não começa a tentar se esconder, afinal de contas, o mundo está se rebelando contra mim. Não. A Bíblia diz que Deus, do seu alto e sublime trono, olha para isso e Ele dá risada. Aqui, essa ideia de que o Senhor ri deles, dos céus dá risada, não é como se Deus estivesse simplesmente, como que eu poderia dizer, não é uma atitude, meus irmãos, que nós podemos tomar como uma atitude errada da parte de Deus. A ideia é o seguinte, a ideia de Deus olhar para isso, Ele todo-poderoso, olhar para isso e dizer assim, será que é isso mesmo?
Então, queridos, é como se Deus estivesse dizendo: vocês só podem estar brincando. Vocês estão de brincadeira comigo? O grande Deus Todo-Poderoso, que habita num alto e sublime trono, ao olhar a rebelião dos povos, dos seres humanos, dos reis, Ele diz, como Ele olha e diz: vocês estão de brincadeira. E o texto continua e diz que Deus zomba deles. Essa é a ideia. Essa verdade, meus irmãos, porque quem é que pode fazer algo contra o Senhor Todo-Poderoso? Quem é que pode se rebelar contra aquele e ter êxito contra aquele que é o rei sobre todo o universo? É aquele que criou todas as coisas e governa com poder todas as coisas? É aquele, meus irmãos, que criou cada átomo? É aquele que sustenta a matéria? É aquele que sustenta todo o universo? Quem é que pode obter êxito contra este governo? É um governo de um Deus Todo-Poderoso. Eu leio, enquanto eu estudava esse salmo durante a semana, e eu li essas palavras, eu fiquei lembrando das palavras do profeta Isaías, lá em Isaías 40, a partir do verso 15, que ele diz assim, para o povo que considerava as nações como algo muito poderoso, acima de Deus, ele diz: para Deus as nações são como nada, é como um pingo que cai de um balde, não, é menos do que isso. É como um grão de pó na balança, não, é menos do que isso. É como um vácuo, é como coisa que não é nada, é menos do que nada. Para Deus, pode juntar todas as nações que o povo temia. E o profeta diz: é menos do que nada. Como, meus irmãos, haverá êxito contra um governo que é do Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas? Então, queridos, a segunda lição que nós aprendemos nesse salmo é que, conquanto exista de fato uma rebelião contra o Senhor e o seu ungido, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que reina sobre todas as coisas, que continua reinando soberanamente, e o seu povo e a sua palavra continuarão existindo. Irmãos, isso deve trazer segurança ao nosso coração. Isso deve tirar de nós o medo. Quanta gente ainda aflita, angustiada, por causa dos acontecimentos, por causa do que tem acontecido no nosso país. Algumas por causa do novo governo, outras por causa da violência, outras por causa... Existe um rei reinando soberanamente. Ainda que exista maldade, ainda que exista rebelião, pecado neste mundo quebrado, existe um rei que reina soberanamente e nada do que está acontecendo fugiu do seu controle. O poeta está certo em dizer que Deus reina, que Deus está no seu santo trono, ainda que as coisas não estejam bem nesse mundo. Nós podemos ter a certeza, queridos, que o Senhor, que é o nosso pastor, Ele reina soberanamente. O reino já pertence ao Cordeiro. E sabe qual é a boa notícia? O ungido do Senhor irá vencer. Como eu disse, esse salmo não é sobretudo sobre Davi. É um salmo messiânico que está fazendo referência a Cristo. Olhe comigo o verso de número 6. Eu constituí o meu rei. Estão vendo aí rei com letra maiúscula? Não está se referindo especificamente ou completamente a Davi, ainda que Deus houvesse estabelecido Davi como rei em Israel. Quando ele diz assim: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aqui, queridos, o texto está dizendo, é Deus dizendo que constituiu o seu rei, que é Cristo. E ele faz referência ao monte do Senhor, o monte Sião. E o verso 7 diz, é o rei dizendo aqui, o rei que Deus constituiu, que é Cristo: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Irmãos, os inimigos de Davi de fato tentaram e acharam que poderiam derrotá-lo. E Davi, conquanto fosse meramente um humano comum, ele foi vitorioso, como eu disse, porque o Senhor estava com ele. E o Senhor lhe deu vitória, né? Os vãos esforços da humanidade contra o ungido do Senhor são apenas vãos esforços. E como eu disse aqui, se refere mais do que a Davi, mas a Cristo. E se o ungido Davi era sempre vencedor, pois a mão do Senhor estava sobre ele, quanto mais o ungido de Deus, o Cristo, o Messias, que a palavra ungido é Mexia, do hebraico. E quem é o Messias do Senhor? Prometido em todo o Antigo Testamento, que veio ao mundo e que voltará. É Cristo Senhor, o Rei vitorioso.
Aquele que nós lemos ainda há pouco em Apocalipse 7, que diante dele as pessoas se prostrarão e o adorarão. Irmãos queridos, o pacto feito por Deus com Davi encontra sua plenitude no Senhor Jesus Cristo, o ungido de Deus, o Messias, que é maior do que Davi. Jesus é ungido do Senhor. O texto não está falando que Jesus se tornou filho de Deus. É curioso porque nós lemos aqui no verso de número 7, né? Você é meu filho, eu hoje gerei você. Não é isso que significa. Alguns até acreditam que essa declaração faz referência à declaração na eternidade, quando Deus declara, né, que a segunda pessoa da Trindade é o seu filho. Mas nós não podemos achar, meus irmãos, que Jesus tenha sido criado. Eu quero citar aqui, eu acho interessante o credo atanasiano, que ele diz assim: o filho vem somente do pai, nem feito nem criado, mas gerado. Mas quando o filho foi gerado do pai? Aqui no credo atanasiano ele diz: gerado desde a eternidade, da substância do pai. O credo niceno expressa o seguinte: o Filho unigênito de Deus, gerado de seu Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luzes, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, sendo da mesma substância do Pai. Irmãos, quando nós olhamos então aqui essa expressão, tu és meu filho, eu hoje gerei a você, isso certamente faz referência à ressurreição de Cristo, porque quando nós lemos lá em Atos 13, 32 e 33, é dito que isso tem relação com a ressurreição de Cristo. Então, o texto aqui já está fazendo menção à ressurreição do Senhor. E agora olhem comigo os versos 8 e 9. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e a despedaçará como um vaso de oleiro. Estão lembrados do que nós lemos ainda há pouco em Apocalipse 7, 9 a 11? De todas as tribos, povos e línguas, muitos virão te louvar. Vão se apresentar diante do Senhor. Pessoas de todas as nações vão se apresentar diante do Senhor e vão adorar ao Senhor. Queridos irmãos, essa é a segunda lição para nós. Existe um rei reinando, ele reina soberanamente e ele é vitorioso e ele irá reinar por toda a eternidade. Cristo, o Messias do Senhor ungido, ele irá reinar por toda a eternidade. Ele já reina? Sim, ele já reina. Nós começamos domingo passado também na nossa escola dominical a estudar sobre escatologia, a Bíblia e o futuro, e nós já falamos que Jesus já reina, o reino de Deus foi inaugurado. Quando o reino de Deus foi inaugurado? Quando Jesus veio ao mundo. Mas, queridos, a Bíblia diz que um dia Jesus voltará. Aliás, esse é o tema da nossa aula de daqui a pouco. Jesus vai voltar em glória, em poder. E ele vai estabelecer o seu reino de forma visível, porque hoje o reino de Cristo não é visível. Daí pessoas dizerem que Jesus não reina. Mas um dia Jesus vai estabelecer de forma completa e visível o seu reino. E pessoas de todas as línguas, povos e nações virão diante dele e dizendo que ele é o Cordeiro e se prostrarão diante do Senhor. Irmãos queridos, logo mais nós vamos tratar sobre essa segunda vinda do Senhor. E é triste pensar que as pessoas têm se rebelado contra esse reino, que é um reino certo, é um reino santo, é um reino, meus irmãos, de paz, é um reino de justiça. E o reino do Senhor é oposto dos reinos deste mundo, que são reinos pecaminosos. Isso nos leva para a terceira e última lição. Há uma rebelião contra Deus, mas ele reina soberanamente. E ele é vitorioso, e ele vai reinar para todo sempre, e ele é o vencedor. Qual é a sua atitude diante disso? A terceira lição, meus irmãos, é que devemos nos submeter a Deus e ao seu ungido enquanto é tempo. Ainda há tempo para você se refugiar no ungido do Senhor. Versos 10 em diante. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam.
Irmãos, o verso 9 diz que com uma vara de ferro o Senhor vai quebrar e despedaçará como um vaso de oleiro. Ele é o rei que reina e ele vai despedaçar um dia esta rebelião. E a pergunta que fica para todos nós é: nós estaremos no dia do Senhor rebeldes contra o Senhor ou refugiados nele? Há um grupo que é o grupo dos que se rebelam contra o Senhor, que vão continuar rebelados contra o Senhor. E no dia do Senhor, como diz o verso de número 9, eles serão quebrados pela vara do Senhor. E é por isso, meus irmãos, que vem esse apelo tão sério a partir do verso 10. Agora, pois, ó reis, ele apela para a prudência. Sejam prudentes. Há reis que vão continuar na imprudência. Há reis que vão continuar em rebelião contra o Rei dos Reis. E estes serão quebrados. O texto continua: deixem-se advertir, juízes da terra. Há juízes da terra que vão continuar sem se deixar advertir, sem se deixar corrigir. Estes serão quebrados no dia do Senhor. Você não precisa ficar preocupado. Os juízes injustos desta terra, que estão rebelados e continuarão rebelados contra o Senhor e o seu santo ungido que é Cristo, serão quebrados pela vara de Cristo um dia. Mas, no verso 11, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. É isso, meus irmãos, como nós cantamos há pouco, diante do fato de que o Senhor reinará para todo sempre, e que um dia gente de todas as nações, povos, línguas, se apresentarão diante dele, a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor, dons e talentos. É isso que está dizendo o texto: sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. É assim que você tem vivido? Levando Deus a sério, servindo ao Senhor, se alegrando com tremor no Senhor? O verso 12 diz: beijem o filho para que não se irrite. A ideia de beijar o filho, há várias explicações, mas eu creio que aqui faz muito sentido. É como quando alguém se apresenta diante de um soberano, de um rei, de um senhor, de uma autoridade, ele se prostra e beija a mão. É a ideia de reconhecer a autoridade, mas também é a ideia de servir, de adorar. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho. Hoje, meus irmãos, ainda há tempo de beijarmos o filho, de nos prostrarmos diante do Senhor, de nos submetermos diante da sua autoridade, de adorarmos ao Senhor, porque em breve se acenderá a sua ira. O Salmo termina, como inicia o Salmo 1, falando sobre bem-aventurança. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Eu espero que você, sinceramente, seja alguém que busque refúgio no Senhor. Nenhum de nós pode, de fato, ter vitória contra o reino daquele que é todo-poderoso, cujo reino é santo, bom, perfeito. E nenhum de nós deveria se rebelar contra este reino, contra esse rei, contra o seu ungido. E ele vai continuar reinando. O que nós devemos fazer é buscar refúgio. E é interessante que o salmista não diz: busque um refúgio dele. Ele diz: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Que Cristo seja o nosso próprio refúgio. Nós aprendemos, queridos, nesta manhã, que não está tudo bem com esse mundo. É verdade, não está tudo bem com esse mundo. Mas ao invés de você se desesperar diante dessa rebelião contra Deus e contra o seu ungido, ao invés de você ficar angustiado, deprimido, ansioso, diante de tudo que tem acontecido nesse mundo quebrado, você deve buscar refúgio no Senhor. Ele continua reinando, Ele reinará eternamente, e nós, em Cristo, se estivermos com Cristo, reinaremos com Ele.